Olá, meus amigos e meus irmãos de fé. Hoje, no dia 17 de agosto, nós estamos meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12. E a mensagem principal desse Evangelho é para hoje, para as famílias. Nós estamos, inclusive, na Semana Nacional da Família, né? Então, o Evangelho de hoje ele vai nos recordar que o casal ele deve procurar mais sinais e mais motivos de união do que de separação. Às vezes você fica procurando ali um pelo em ovo, né? Procurando motivos para brigar, procurando motivos para achar uma coisa negativa, né? Você tem que colocar as suas energias para encontrar os pontos positivos e para continuar unido, para continuar vivendo nesta união e realização pessoal, vivendo na unidade com aquela pessoa que você escolheu para viver a vida inteira, né? E constituir uma família, educar os filhos, etc, etc. Ter atenção nos pontos positivos muito mais do que nos negativos, porque senão a gente vai terminar ficando maluco, né? Principalmente quem é casal, né? Quem está aí vivendo uma vida a dois, naquilo que nós chamamos de família, e essa família precisa ser valorizada. E na nossa pergunta do YouCat de hoje, que é a pergunta de número 118, nós perguntamos aqui o que aconteceu, né? Queremos saber o que aconteceu no dia de Pentecostes. Como é que funcionou esse mistério? Vamos ver. Então, no primeiro momento, nós devemos dizer que Pentecostes quer dizer 50 dias após a ressurreição. O evento aconteceu 50 dias depois da ressurreição, depois da Páscoa, né? Esta festa, que é uma festa judaica, já acontecia há muito tempo atrás, desde o tempo que o pessoal saiu lá do Egito, chegou em Canaã, na terra de Canaã, se estabeleceu como povo e tal, aí depois da organização das instituições de Israel, lá no Antigo Testamento. Então eles foram constituindo as suas celebrações, as suas festas, né? Então, celebrada a Páscoa, 50 dias depois tinha a festa de Pentecostes. Aqui não vou explicar como os judeus faziam isso agora, nesse momento, mas nesta ocasião, no dia em que estava sendo celebrado esta festa judaica, o que aconteceu nesse dia? O Espírito Santo fez de medrosos apóstolos corajosas testemunhas de Cristo. Aí está o mistério de Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Os discípulos que estavam medrosos ganham um novo ardor, recebem uma força especial. Num curtíssimo espaço de tempo, fizeram-se batizar milhares de pessoas. Era o nascimento da igreja, né? O tempo da igreja estava começando lá, no Pentecostes. O milagre pentecostal das línguas revela que a igreja, desde o início, desde o seu primeiro momento, está aberta a todos. Por isso ela é universal, por isso ela é católica, né? Esse conceito de católica quer dizer que está aberta para o mundo, que está aberta para todos. E aí está o projeto de evangelização, porque ela deve se tornar conhecida por todos pela sua mensagem evangelizadora. O evangelho deve chegar a todas as partes. E por isso nós chamamos de universal católica, que é o que está escrito agora aqui, né? Palavra latina que traduz o termo católico, de origem grega, né? Essa palavra católica vem do grego. Isso é interessante nós sabermos. E por consequência disso, ela é missionária, né? Ela não fica esperando que as pessoas venham. Ela tem que sair ao encontro das pessoas para que aqueles que não conhecem, conheçam. A quem? A Jesus Cristo, né? Esse é o conteúdo primordial, principal, fundamental desta evangelização.
conteúdo é Jesus Cristo. Nós não vamos anunciar a nós mesmos, mas anunciar a origem, princípio, fundamento de toda a missão, o Cristo. Ela dirige-se a todas as pessoas, supera fronteiras étnicas e linguísticas e pode ser entendida por todos. Até hoje, o Espírito Santo tem sido o elixir vital da igreja. Ou seja, o elixir no sentido de remédio, né? Quando a gente vai tomar um elixir, porque a gente está com alguma gripe, alguma tosse, né? Algum tipo de doença que precisa aí desse elixir que dá vida, né? Um elixir para renovar as forças, um elixir para dar vitamina e tal. Então, o elixir da igreja é o Espírito Santo. E ele estava aí presente desde o começo, com manifestações extraordinárias, como é o caso da manifestação aí das línguas, né? E também a questão que tem a questão do falar em línguas, né? Os gemidos inefáveis, que São Paulo, inclusive, recomenda que tenha-se a prudência de traduzir isso, né? Porque você tem o dom de falar em línguas, então depois transmita o significado disso para seus companheiros. Mas ele não reprova, né? Era um costume digno, lícito, né? Nos primeiros momentos. E o fenômeno de Pentecostes é uma coisa, o fenômeno das línguas é outra coisa, né? Uma coisa que aconteceu em Pentecostes foi cada um falando na sua língua, todos se entendendo. O fenômeno do falar em línguas são gemidos inefáveis que nós utilizamos para a oração pessoal, muito mais que comunitária. Eu poderia até arriscar dizer que não se deveria rezar em línguas comunitariamente, porque edifica muito mais. Essas são palavras de São Paulo, né? Edifica muito mais algo dito de forma inteligível, de forma que nós possamos entender, do que um monte de palavras que a gente não entende, mas que edifica a pessoa. Isso é indubitável. Não podemos colocar em questionamento que para a pessoa é de grande ajuda, porque ela está ali em sintonia com Deus. Ela entra em tamanha sintonia com Deus que quando as palavras não fazem mais sentido, então o próprio Espírito age e solta gemidos inefáveis que a pessoa não compreende, mas Deus compreende. Quem está ouvindo não compreende, mas ali é um momento de intimidade com Deus, de oração pessoal. Agora, a oração comunitária deveria ser, né, mais inteligível, né? Que as pessoas pudessem entender para que se edifique a comunidade, né? Como é o dom da profecia, como é o dom da revelação, etc, etc. E etc. Bom, mas nós estamos aqui falando não dos gemidos inefáveis, estamos falando do evento de Pentecostes, e neste evento de Pentecostes, que é o momento do nascimento da igreja, o momento que ela se apresenta como católica, como missionária, o que aconteceu de fato foi isso, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atos 2, 4, 6. Esse é o fenômeno de Pentecostes. O fenômeno das línguas ou dos gemidos inefáveis é um outro momento, é uma outra questão. Então, os caríssimos irmãos de fé, fiquemos com isso por hoje. Ficamos por aqui. É você que me acompanha nesse canal Irmãos de Fé. Um grande abraço e não se esqueça de deixar aí o seu gostei no nosso vídeo. Até mais.